Minha irmã testemunhou contra mim com falsas acusações, mas agora ela quer que eu cuide das filhas dela porque bastou uma única ligação para que meu passado horrível voltasse com força, e para que eu percebesse que havia chegado a hora de buscar justiça. Sempre soube que um dia tudo desmoronaria para aqueles que um dia arruinaram minha vida, só que nunca imaginei que seria dessa forma, com tanta ironia. O mesmo crime pelo qual fui acusada é exatamente o que agora é atribuído à minha irmã. Claro, quando ela me disse que precisava de mim, soube que agora ela estava recebendo o que merecia. E agora preciso que você me ouça, porque estou com um dilema moral. Existem pessoas inocentes sendo afetadas por isso e precisam da minha ajuda, mas estou disposta a perdoar uma traição do passado que ainda não entendo completamente, ou devo me manter firme e ver tudo se consumir? Afinal de contas, ninguém veio me resgatar quando minha vida desmoronou há 5 anos. Agora é minha irmã quem está vivendo o mesmo, mas desta vez as coisas são diferentes. Ela me ligou há algumas noites da prisão do condado, chorando tanto que eu não conseguia entender uma única palavra. O pouco que consegui decifrar foi que minha irmã Helena e o marido estavam presos e que precisavam que eu verificasse como estavam suas filhas gêmeas. Quando tentei perguntar como os dois foram parar na prisão, a ligação caiu. Era tarde da noite, então, claro, fiquei preocupada. Não falava com minha irmã há 3 anos, e não via minhas sobrinhas desde que saí da prisão. Estou a milhares de quilômetros delas. Se eu fosse cuidar delas, teria que ir buscá-las, certo? Então, quando acordei, fiz algumas ligações e consegui descobrir exatamente onde estavam. À tarde, consegui falar com ela novamente e dessa vez, ela conseguiu me explicar a situação. As gêmeas estavam em um lar temporário há alguns dias. Ela soube que não teria direito à fiança nem o marido dela. Estava preocupada com suas filhas de 7 anos, que agora estavam sob a tutela do Estado, então implorou para que eu deixasse o passado para trás e assumisse o cuidado delas. Antes de decidir se ajudaria ou não, exigi saber o que tinham feito de tão grave. Ela me disse que meu ex-chefe havia voltado a agir, que a incriminou por crimes financeiros e que envolveu o marido como cúmplice. Ela parecia tão desesperada enquanto pedia desculpas por ter me traído anos atrás. Seu depoimento como testemunha ocular foi o que selou minha condenação. Estive presa por 18 meses antes que meu advogado conseguisse me tirar de lá. Embora tenha sido provado que as provas eram insuficientes, minha reputação ficou manchada, minha carreira na pequena firma de investimentos onde trabalhava terminou, e o verdadeiro culpado saiu impune. Sempre soube que meu chefe era o verdadeiro criminoso, mas ninguém acreditou em mim. Quando descobri o que ele fazia, fui incriminada e enviada para a prisão. Fui sentenciada a 5 anos em uma penitenciária federal, mas após apelar, saí em 18 meses. As provas foram rejeitadas e tudo que recebi foi um pedido de desculpas. Nessa altura, eu já estava falida pelos gastos legais e meu casamento havia sido destruído no processo. Eu não tinha nada, nem ninguém. Minha irmã veio me ver no dia em que saí da prisão e me ofereceu deixar tudo para trás, mas eu não estava interessada. Você estaria? Teria perdoado alguém do seu próprio sangue por mentir sobre você num tribunal? Claro que não. Eu a expulsei da minha casa e disse que não queria vê-la nunca mais. Infelizmente, essa foi a última vez que vi minhas adoradas sobrinhas gêmeas. Saí da cidade pouco tempo depois, pois minha reputação estava muito manchada para conseguir um bom emprego na minha área. Me mudei para milhares de quilômetros de distância e consegui construir uma nova vida, uma vida linda para mim. Trabalho como consultora e tenho um parceiro maravilhoso. Ele sabe de tudo que vivi e me ajudou a voltar a confiar nas pessoas. Apesar disso, sempre fico muito atenta quando trabalho com novos clientes, me certifico de documentar e verificar tudo sem exceção. Se algo me parece errado, me afasto imediatamente. Não vou cair numa armadilha de novo. Minha irmã diz que meu ex-chefe a incriminou porque estava prestes a ser descoberto novamente. Pode ser que ela esteja dizendo a verdade, mas honestamente não me importa, ela merece. Estou 80% certa de que ela aceitou um suborno dele e mentiu sobre mim no tribunal, dizendo que me viu alterando documentos na firma para encobrir meu suposto crime. Para mim, ainda dói que minha própria irmã tenha feito isso. O pior é que foi tudo de repente, porque até então ela me apoiava. Quando a confrontei depois, ela disse que não entendia, que não teve escolha. Estava certa de que aquele homem malvado a havia chantageado ou ameaçado, mas minha irmã se enfureceu quando mencionei isso. Disse que a deixasse em paz ou me acusaria de assédio. E agora é ela quem me pede para salvá-la, cuidando das filhas. Bom, deveria ser fácil, não? Ela não me ajudou quando eu precisei, então não devo nada a ela. Queria que fosse tão simples assim. Conversei com os pais adotivos porque queria saber como estava a situação. Disseram que não poderiam ficar com as gêmeas por mais de 1 mês. O julgamento da minha irmã é em 3 meses e ela não tem direito à fiança. O mais provável é que as meninas sejam enviadas para outro lar temporário, mas quem sabe se serão bem tratadas. Além disso, se forem condenados, então as meninas ficarão no sistema até completarem a maioridade. O pior é que não há nenhum parente que possa cuidar delas, e minha irmã e eu fomos a única família uma da outra durante anos.
Por isso doeu tanto quando Helena se voltou contra mim no tribunal. Mas nem sequer é culpa das gêmeas, são meninas doces e inocentes que simplesmente têm pais terríveis. Por isso tenho um dilema moral, porque não quero me vingar através de crianças inocentes. Não posso acreditar que Helena tenha continuado na empresa sabendo o que me fizeram. Achou que não fariam o mesmo com ela? Isso supondo que ela seja inocente. E como ela estava tão próxima do chefe quando saí, quem garante que não estiveram aliados desde o início? Além disso, não consigo acreditar que tenha arrastado o marido nisso tudo. Agora, as gêmeas não têm ninguém, e me partem o coração. Devem estar tão assustadas agora, sem saber o que vai acontecer. Uma grande parte de mim quer recebê-las em casa, apesar da raiva que sinto da minha irmã, mas as memórias ainda estão tão vivas que fico com ódio de ela ter a audácia de me pedir ajuda. Agora tenho o destino das gêmeas em minha consciência, e já contei ao meu parceiro o que está acontecendo, e ele tem uma opinião interessante. Acha que eu deveria acolher as meninas e criá-las. Minha irmã provavelmente ficará muito tempo na cadeia, e elas não merecem ficar sem pais. Além disso, posso dar a elas uma boa educação, e ensiná-las que o que a mãe fez está errado. Posso ajudá-las a se tornarem boas pessoas. Ele também acha que isso poderia me ajudar no meu processo de cura. E bem, ele tem um ponto. Ainda estou tão machucada pelo que minha irmã me fez. Foi tão difícil deixar alguém se aproximar de mim quando me mudei para cá. Meu parceiro teve que ser muito persistente e me provar constantemente que não tinha segundas intenções, porque eu acreditava que todos queriam algo. As únicas pessoas próximas que tenho são ele e a irmã dele. Ainda não tenho amigos, nem socializo com meus colegas de trabalho, e continuo com esse pensamento de que as pessoas farão qualquer coisa para se darem bem na vida. Já pensei em mudar de carreira, mas amo demais o que faço. Então, devo deixar de lado minha raiva da minha irmã e cuidar das gêmeas? Ou devo recusar e me afastar de tudo isso? Tenho todo o direito de me recusar a ajudá-la e seguir com minha vida, mas também estou dividida entre o que sinto no coração e o medo pelo que pode acontecer com as meninas. Não quero que suas vidas sejam arruinadas por culpa da mãe. São tão boas e eu sinto tanta falta delas. Além disso, tenho tido esse desejo de ter crianças por perto, embora ainda não tenha contado isso ao meu parceiro. Talvez possam ficar conosco por um tempo, até que minha irmã encontre outra solução. Talvez possam ficar com a família do marido, mas sei que não se falam. Decisões. O que vou fazer? Atualização 1. Passaram-se exatamente 2 semanas. Estou entre pensar que estou completamente louca ou que tomei a melhor decisão possível, mas já está feito. Decidi assumir a responsabilidade pelas minhas sobrinhas. Hoje chegamos em casa juntas, e tomei essa decisão pouco depois da minha última publicação. Decidi que elas não seriam castigadas pelos pecados dos pais. Meu problema é com minha irmã, não com elas. Minha irmã obviamente ficou nas nuvens quando informei que iria ajudar. Disse que gostaria de poder voltar no tempo e dizer a verdade no tribunal, que não sabia que o chefe dela iria se voltar contra ela, sim, bem, jurou por tudo que é inocente. Eu não conseguia decidir se isso era verdade ou não. Antes de sair da cidade, fui vê-la e me certifiquei de deixar bem claras as regras. Ela terá chamadas semanais com as meninas, mas não vai me pedir ajuda com os gastos legais. Com relação às gêmeas, ela me deu acesso a algumas contas de poupança que havia aberto para elas. Felizmente, essas contas não foram congeladas junto com as outras porque estavam no nome da avó, mas isso foi outro problemão. Minha irmã não me disse que eu teria que convencer a avó para tirar as meninas do estado, só me contou depois que eu já tinha tomado a decisão de levá-las comigo. Ao que parece, a avó queria ficar com a guarda, mas estava doente. Se eu não tivesse aparecido, ela teria sido a candidata ideal. Os assistentes sociais decidiram que eu era uma opção melhor, mas isso não tornou as coisas fáceis. A avó veio com tudo, encheu meu telefone de chamadas e exigências para que eu deixasse as netas com ela. Sei muito pouco sobre a relação dela com minha irmã, mas o que sei é que nunca se deram bem. Eu não estava com vontade de brigar, então organizei uma reunião e falei com ela com respeito. Prometi ligações regulares com as meninas e até dei permissão para visitá-las quando quisesse. Ela ficou mais do que feliz com isso, até acrescentou mais dinheiro na conta das gêmeas. Disse que eu estava lhe dando muito mais direitos do que minha irmã jamais havia dado. Quando voltei para contar o acordo à minha irmã, ela ficou absolutamente furiosa. Disse que eu devia ter brigado com aquela velha e garantido que ela não tivesse nenhum direito de guarda. Chamou-a de todas as formas horríveis possíveis. Naquele momento eu disse que não me importava com o que ela pensava da mãe dela, que eu faria o melhor para minhas sobrinhas. A senhora estava mais do que disposta a cuidar das meninas, mas minha irmã se recusou, e agora queria impedir até uma videochamada com as netas, mesmo quando a avó estava oferecendo ajuda financeira. Absurdo! Deixei bem claro, se ela fizesse um escândalo, eu devolveria as meninas ao sistema e acredite, a avó conseguiria a guarda. Ela não achou que eu perceberia, mas se eu não tivesse ido até lá, a sogra dela teria ficado com as meninas. Só que minha irmã não queria isso, preferia que elas fossem morar a quilômetros de distância a ficarem com a avó.
Se eu realmente quisesse me vingar, ajudaria a avó a conseguir a guarda, mas não vou fazer isso. Já tenho planos para que as meninas morem conosco, na verdade estou até empolgada. Acabamos de chegar em casa, e essa noite é nossa primeira noite juntas. Em cerca de 3 meses começa o julgamento da minha irmã, e vou tentar manter vocês informados, se for algo que tenham interesse em saber. O irônico é que provavelmente minha irmã acabe cumprindo pena por um crime que não cometeu, igual a mim. Que triste, pensaria outra pessoa, mas no meu caso seria mais doce, se ela cumprir pena por algo que não fez, meio que como que ela tentou fazer comigo. Atualização 2. Se passaram 4 meses. 4 meses e o julgamento de Helena e do marido dela começou. Está atraindo bastante atenção na cidade deles, porque é a segunda vez que algo assim acontece naquela firma. Agora as pessoas estão começando a olhar estranho para o chefe dela, porque como é possível que a empresa dele tenha sido acusada de desvio de fundos 2 vezes? Além disso, descobri algumas coisas novas que podem influenciar no julgamento. No entanto, se eu revelar essa informação, minha irmã pode acabar se metendo em um problema ainda maior. Pois que pena. Por isso, tive que tomar algumas precauções por mim e pelas meninas, porque no momento em que eu trouxer isso à tona, sei que Helena vai tentar tirá-las de mim basicamente. Não consegui me manter afastada do julgamento, é impossível quando antigos colegas de trabalho começaram a me contatar em segredo. Eles suspeitam de algumas coisas, e talvez até tenham provas do que realmente aconteceu com o dinheiro, mas precisam que eu seja a pessoa a expor tudo isso. Somado às provas que usei para conseguir minha liberdade na época, eu poderia provar, sem sombra de dúvida, que meu ex-chefe foi quem orquestrou tudo. O problema é que isso também afetará os empregos de muitas pessoas. Meus antigos colegas e eu temos considerado essa possibilidade, e acho que dessa vez vamos seguir em frente. No começo eu não queria ter nada a ver com isso, queria deixar tudo no passado, mas eles insistiram que eu sou a única que pode acabar com o que está acontecendo naquela empresa. Desde que eu saí, meu ex-chefe se tornou ainda mais ele mesmo, por assim dizer. Indiretamente, ele os fez entender que se alguém tiver qualquer conexão comigo ou fontes confiáveis, poderia ser interrogado e até demitido. Sempre que alguém tentava levantar alguma preocupação, ele os ameaçava de forma sutil. Além disso, os obrigava a ignorar certas situações por medo de serem os próximos a serem incriminados. Algumas pessoas até pediram demissão, mas com o mercado de trabalho como está, nem todos têm essa opção. E para piorar, ao que parece, minha irmã tem sido a mão direita dele por anos. Recebeu uma enxurrada de promoções que não merece, e ninguém teve coragem de questionar isso. Isso levou muitos a pensar que há algo entre os dois, seja um relacionamento amoroso, criminoso ou ambos. Acreditam que se nos unirmos, finalmente poderemos erradicar a corrupção dentro da firma. Mesmo assim, ainda hesito se quero ser eu a enfrentar diretamente o chefe. Ainda tenho pesadelos com a minha sentença. Aqueles 18 meses foram um inferno sem saída. Quando saí, não consegui acreditar. Pensei que havia deixado tudo para trás, mas agora estão me arrastando de volta. E embora me custe admitir, sinto um desejo de vingança contra todos que me jogaram debaixo do ônibus. Estou presa entre a paz e o caos, e preciso decidir logo porque não tenho muito tempo. Outro problema é que preciso conseguir que minha irmã me conceda a guarda total das gêmeas, para que ela não possa recuperá-las aconteça o que acontecer. Pode ser que eu precise mentir ou usar algum truque, e não me sinto bem mentindo, mas por outro lado, ela me traiu não faz muito tempo. Em alguns dias voltarei à minha antiga cidade com o pretexto de ajudá-la. Disse a ela que precisava assinar alguns documentos para proteger as meninas da avó e facilitar minha criação delas. Talvez eu deva adotá-las legalmente para facilitar a vida de todos, e espero que ela me ouça e entenda que é o melhor. Uma vez que eu tenha a guarda completa, farei o que for melhor para todos. Ainda não decidi se quero perdoá-la ou enterrá-la junto com meu ex-chefe. Talvez esses 3 meses na cadeia tenham lhe ensinado algo. Quem estou querendo enganar? Não lhe ensinaram nada e eu não tenho o menor desejo de perdoá-la. Ela está vivendo exatamente o que procurou, mas preciso fazer o melhor primeiro pelas minhas sobrinhas, depois será a hora de lidar com ela. E você, o que acha? Acha que ela merece uma segunda chance? Eu acho que não, mas estarei lendo os comentários. Atualização 3. Passaram-se exatamente 2 semanas. Ontem fui uma testemunha surpresa no julgamento, e acabou sendo um dos momentos mais controversos de todo o processo. Estive prestes a não poder falar, mas a promotoria insistiu que meu testemunho era essencial para descobrir a verdade. Você deveria ter visto as caras da minha irmã, do chefe dela e do meu cunhado quando me viram subir ao banco das testemunhas. Inesquecível. Comecei contando ao tribunal cada coisa suspeita que meu ex-chefe havia feito. A promotoria me apoiou apresentando todas as provas que meus antigos colegas de trabalho haviam me fornecido. Que sensação maravilhosa voltar a um julgamento, mas desta vez ele não era meu, e eu estava ajudando a colocar na cadeia quem realmente merecia estar lá. Ver a cara do meu ex-chefe quando finalmente percebeu que estava acabado foi o momento mais satisfatório do julgamento, embora a expressão da minha irmã também não estivesse nada mal.
Durante todo o processo, meu ex-chefe havia se mostrado arrogante, confiante de que nada o incriminava. E por um momento minha irmã achou que eu tinha ido salvá-la. Tinha aquele olhar esperançoso, mas então eu girei a faca, exatamente como ela fez comigo há 5 anos. Comecei a citar todos os envolvidos no esquema, entre eles minha irmã, vários altos executivos da empresa e, é claro, seu querido chefe. O rosto dela desabou ao perceber que eu não tinha ido para salvá-la, mas sim para enterrá-la ainda mais. O tribunal explodiu. A ex-funcionária acusada, agora convertida em testemunha estrela, voltava para incendiar tudo com provas irrefutáveis. Me senti uma espécie de estrela do rock no tribunal, embora não pudesse cantar uma das minhas músicas favoritas. Mas cantei algo melhor. Todas as informações que enterravam os outros. O juiz teve que pedir ordem várias vezes porque o alvoroço era total. Havia muitos funcionários da firma na sala. Esse depoimento mudou tudo, possivelmente prolongará o julgamento, porque revelei ainda mais crimes do que os que se conheciam. Tive que correr para o carro ao terminar, porque todos queriam falar comigo. Não perdi tempo para deixar a cidade, sabendo que meu trabalho estava feito. Minha irmã me ligou toda vez que pôde depois disso, mas eu não atendi. Não foi por crueldade, foi porque estava finalizando os papéis de adoção, os mesmos que ela assinou quando fui vê-la. Pedi que me permitisse adotá-las para incluí-las no meu seguro de saúde. Ela aceitou sem muito drama, já que a esperam pelo menos 3 anos de prisão, e a última coisa que queria era que suas filhas ficassem sem cobertura médica. Até aquele momento, nossa relação estava melhorando, ou pelo menos era o que eu a fazia acreditar. Estávamos reconstruindo a confiança. Por isso, ela jamais imaginou que eu seria a responsável por afundá-la. Eu poderia tê-la salvado se não tivesse testemunhado? Não sei. É provável que outra pessoa falasse. Mas tenho certeza de que ficaria com o gosto amargo de não ter sido eu a colocá-la atrás das grades, onde ela merece estar. Tenho certeza de que muitas pessoas vão ficar com raiva de mim, porque fiz o que ela queria, cuidar das filhas, sim. Também tenho quase certeza de que é isso que ela estará pensando agora, lá dentro da prisão. Que bom que a OP está cuidando das minhas filhas, e não quando eu sair daqui. A OP vai me pagar. Atualização 4, pessoal. Sei que não publiquei nada aqui durante um ano inteiro, mas cá estamos. Há 3 meses finalmente sentenciaram minha irmã, depois que o julgamento se estendeu mais do que o previsto com todas as novas provas e acusações adicionais. O chefe dela também se certificou de atrasar tudo o máximo possível, usando todas as desculpas possíveis. Mas no fim acabou dando um tiro no próprio pé, porque quanto mais tempo passava, mais coisas vinham à tona sobre ele. Logo no início do julgamento, ele perdeu o emprego, mas o dano já estava feito na empresa. A maioria dos executivos foi demitida e houve uma reestruturação enorme. Por sorte, alguns dos meus antigos colegas com quem mantive contato conseguiram recuperar seus cargos. Eles têm trabalhado duro para renovar a imagem da companhia e até me ofereceram voltar. Bom, acho que isso não está no topo da minha lista de prioridades agora, não importa o quanto a empresa tenha mudado. E falando em recomeços, também decidimos que as meninas merecem um verdadeiro novo começo, um sem a sombra dos pais, sem serem manipuladas para ficarem contra nós. Mas eu já havia alertado minha irmã, porque cada vez que as meninas falavam com ela por telefone, ela falava mal de mim, e claro, depois voltavam com uma atitude horrível. Eu me perguntava por que minhas meninas doces e educadas estavam mudando tanto, até que um dia ouvi o final de uma conversa entre elas e a mãe. Foi então que tudo fez sentido. O pai delas, por outro lado, nunca aprovou essas ligações, na verdade, parou de ligar algum tempo depois de ser sentenciado. Até a mãe me contou que ele também deixou de falar com ela. Não responde às cartas e ela está muito preocupada com ele. Acha que ele está envergonhado por suas ações e não quer enfrentá-la. Talvez ele também não queira que as filhas o vejam assim, embora eu não tenha certeza. Durante o julgamento, minha irmã foi quem mais falou, causou mais tumulto. Ele mal se manifestou, apenas admitiu que ela o envolveu em todo o esquema de desfalque e que ele ajudou voluntariamente a esconder o dinheiro. Senti um pouco de pena, para ser honesta. Dava para perceber que ele estava arrependido. Até pensei em permitir que fizesse algumas ligações com as meninas, mas ele recusou. Talvez, quando sair da prisão, ele queira entrar em contato, mas também assinou os papéis da adoção. Ele não é uma má pessoa, mas sempre esteve preso à órbita da minha irmã. Talvez, se tivesse tido coragem de recusar participar, estaria agora na vida das filhas, e não atrás das grades. Mas depois de descobrir o quanto minha irmã falava mal de mim para as meninas, as ligações terminaram. Não porque eu tenha proibido, mas porque me vi na obrigação de explicar a elas o que tinha acontecido e o que a mãe delas fez anos atrás. O que também explicava porque eu não estive presente em suas vidas. E elas entenderam tudo. Bem, ao menos o que 2 meninas da idade delas conseguem entender. Tive que usar analogias e esse tipo de coisa, mas ficou claro que a mãe delas não estava sendo uma menina boa. E meninas que não são boas vão parar num lugar escuro, com pessoas tomando conta para que elas não escapem.
Essa parte, claro, eu não contei assim para minhas sobrinhas, só disse que a mãe delas estará longe por um tempo. Mas vocês devem querer saber por quanto tempo. Meu ex-chefe, cerca de 20 anos, pela lista interminável de crimes que cometeu. Minha irmã, 15 por basicamente ser cúmplice dele. E meu cunhado vai pegar 4. Embora eu devesse chamá-lo de ex-cunhado, já que está solicitando o divórcio da minha irmã diretamente da prisão. Já ouvi falar de pessoas se divorciando de outras enquanto a parte que se divorcia está em liberdade, mas nunca tinha ouvido falar de 2 presos se divorciando. Embora já tenha ouvido falar de presos que se apaixonam. Mas não, isso aqui não é uma história de amor para minha irmã. De forma alguma. Na verdade, é um pesadelo para ela. Porque agora ela sabe que sua pior inimiga está criando suas filhas. Atualização 5. Vocês queriam uma atualização, mas não sei o que contar. Não é como se minha irmã pudesse fazer algo lá de dentro da prisão. Ela tem tentado me ligar, mas quando ouço que é uma chamada da penitenciária, eu desligo. Para os que dizem que fui longe demais com minha irmã, porque um dia ela vai sair e vir atrás de mim, bem, tenho algo a dizer. Eu tentei. Deveria não ter testemunhado e permitido que ela saísse facilmente dessa? Não acho. Deveria ter dado a guarda para a avó delas? Ela também estaria brava, e além disso, era uma pessoa idosa que também não teria conseguido cuidar bem delas. Se minha irmã está chateada, que bom. Que tente se vingar, estou esperando por isso com ansiedade. Mas deixando de lado os comentários melosos, vamos falar das minhas sobrinhas. Elas estão felizes e se adaptando muito bem à vida aqui. Meu parceiro age como um pai para elas, e estamos considerando nos casar para tornar isso oficial. E sabem de uma coisa? Tivemos que colocá-las em terapia, porque viver com a mãe não era tão bom quanto alguns acreditam. Algumas vezes, quando cometem erros simples, como derrubar uma xícara no chão, elas reagem como se estivessem esperando um castigo exagerado. Isso diz muita coisa. Por alguma razão, a avó queria a guarda. Ela sabia que as meninas não estavam bem com minha irmã e aproveitou a oportunidade, o que também explica por que minha irmã a odiava tanto. Isso é tudo que me ocorreu contar por agora. Espero que todos estejam bem, de onde quer que estejam me lendo. História 2. Minha irmã me provocou por causa do meu peso a semana inteira, enquanto eu ajudava com os filhos dela. Quando meu marido me defendeu, ela gritou com ele. Tenho 26 anos, sou mulher, e sou muito feliz no meu casamento com meu marido, que tem 30. Minha irmã, 34 anos, é casada com um homem que a traiu, levou as joias de ouro dela, a deixou grávida de 8 meses e também abandonou o filho de 4 anos deles. Desde o começo da minha relação com a minha irmã, tivemos problemas, nunca fomos próximas. Sempre discutimos pelas menores coisas. Mas desde que me casei, isso só piorou na minha opinião. Resumindo, minha irmã e eu ficamos quase 2 anos sem nos falar. E durante esses 2 anos eu fiquei noiva, me casei e agora moro a 3 horas de distância com meus sogros, longe da minha família. Fui informada, e não perguntada, de que eu precisava ajudar minha irmã mais velha com o bebê e com o filho de 4 anos por uma semana, enquanto meu pai estivesse viajando de férias. Meu pai mora perto da minha irmã mais velha e normalmente ajuda ela com as crianças. Eu aceitei, já que estou desempregada, e meu marido também se dispôs a me acompanhar, pois poderia tirar alguns dias de folga e trabalhar de casa nos outros dias. Tivemos uma semana agradável até agora. Meu marido e eu acordamos cedo todos os dias para ajudar com as crianças e ficamos na casa da minha irmã até cerca de 6 da tarde. Todas as noites, íamos embora para dormir na casa do meu pai, já que as crianças iam para a cama. Fizemos inúmeros favores para ela durante essa semana, desde meu marido cortar a grama até buscar o filho de 4 anos na escola, entre outras coisas. Todos os dias desta semana, minha irmã mais velha comentou, como sempre faz quando eu a visito, sobre o meu peso. Ela também ganhou peso desde a última vez que a vi. Eu vi os hábitos alimentares dela, e ela come por 2 pessoas. Ela mesma está obesa. Sempre que volto para os meus sogros, saio da casa da minha família me sentindo absolutamente uma porcaria, arrasada comigo mesma. Não sou magra, muito pelo contrário. Tenho lutado contra meu peso há anos. Odeio a pessoa que vejo quando olho no espelho. Mas ontem, minha irmã estava me pressionando agressivamente por uma resposta e acabamos brigando. Começamos assistindo a um programa de TV, no qual comentei como alguém no programa tinha perdido muito peso. Ela me perguntou por que eu não queria perder peso, porque eu era tão preguiçosa e porque não estava fazendo nada a respeito. Eu queria conselhos dela sobre filhos, etc. Então perguntei algumas coisas sutis ao longo da semana, e em outras ocasiões também. Por exemplo, como ela acompanhava o ciclo dela, etc. E até contei que eu tinha sofrido um aborto espontâneo 2 semanas atrás. Ela apenas respondeu com um simples "sinto muito por ouvir isso". Mas ali estávamos, eu e minha irmã sentadas assistindo a TV, e ela começou a falar sobre perder peso e ficar bonita. Depois me insultou dizendo que sou feia, que tenho dificuldade para levantar do sofá e que sou preguiçosa.
Fiquei em silêncio porque meu coração começou a disparar. Senti que estava prestes a ter uma crise de pânico. Então, em vez de reagir, preferi me calar. Não gosto de retrucar porque meu pai sempre me disse para não dizer nada a ela, já que sempre discutíamos e que ela estava passando por um momento difícil. Não era uma conversa confortável de se ter com alguém com quem não sou próxima. Mas ela continuou, perguntando por que eu estava sendo tão egoísta com meus futuros filhos, dizendo que eles não seriam saudáveis por minha culpa. Depois perguntou por que eu estava brava. Eu disse calmamente: não acho que você sabe quando estou com raiva. Ela respondeu: eu sei, porque você fica quieta. Disse a ela exatamente o que ela queria ouvir. Ela disse que eu era preguiçosa e que poderia ter ido caminhar enquanto estava aqui, ou feito qualquer outra coisa. Disse que eu não fazia nada em relação ao meu peso. Mas eu fiz mudanças este ano, grandes mudanças que eu sei, e meu marido também me apoia. E para ser honesta, como não gosto de falar com minha família sobre meus problemas, e eles também nunca me perguntam, não me sinto confortável em compartilhar nada com eles. Então, por que eu dividiria algo com eles? Disse a ela que venho fazendo mudanças e que se continuássemos aquela conversa, iríamos brigar. Era claro pelo tom dela que estava indo nessa direção. Ela riu e disse: não estou brigando, estou tendo uma conversa. Mas essa não era uma conversa que eu queria ter, então continuei calada. Disse a ela: essa não é uma conversa com a qual eu me sinta confortável. Ela respondeu: às vezes, você precisa se sentir desconfortável para ter esse tipo de conversa. Ela então mentiu dizendo que nosso pai havia pedido para ela falar comigo sobre meu peso. Isso é mentira, porque meu pai sabe que brigamos por qualquer coisinha. Minha crise de pânico estava se formando, eu sentia. Mas quando mencionei que estava mudando meus hábitos, ela riu. A voz dela foi ficando mais alta, como se estivesse gritando comigo, lembrando que ela estava segurando seu bebê de 6 meses que estava dormindo. Eu disse: porque você mora comigo, né? Você sabe exatamente o que eu estou fazendo, não é? Ela respondeu: te vi sentada nesse sofá a semana toda. Então eu disse: estive aqui para te ajudar. Me disponibilizei para você essa semana. Estou aqui por você e pelas crianças. Ela ficou super irritada e disse: eu nunca mais vou te pedir ajuda. Eu sabia que isso viria de você. Eu sabia que você jogaria isso na minha cara. Eu sabia. Mesmo que eu esteja passando por dificuldades, nunca mais vou te pedir nada. Ela continuou: você já disse tanta merda pra mim que pensei, sabe de uma? Vou perdoar porque elas amam meus filhos. Imediatamente pedi desculpas e disse que ela entendeu errado. Que eu não falei com a intenção de jogar nada na cara dela. Mas ela não quis ouvir. Estava gritando por cima de mim, repetindo as mesmas coisas que disse antes. Também disse a ela que ao longo dos anos, ela já tinha me dito muita coisa ofensiva e que sempre começa as discussões pelo mesmo motivo, meu peso. Até mesmo da última vez que brigamos foi pelo mesmo assunto. Ela me perguntou: o que eu te disse quando paramos de brincar? Ao longo dos 2 anos que passamos sem nos falar, minha irmã me acusou de algo horrível. Disse que eu provavelmente inventei que o animal de estimação dela havia me machucado. Resumidamente, meu ex me estuprou. Eu disse a ela que foi isso que ela disse e ela riu, disse: você nunca foi estuprada, você é uma mentirosa. Fiquei em choque, sentada ali paralisada. Todo esse tempo eu estava rolando fotos no meu celular. Coloquei o celular de lado e parei com tudo. Estava completamente em choque. Disse a ela: não quero continuar essa conversa, porque estou tendo uma crise de pânico. Ela riu e disse: aí vem ela de novo. Saí da sala e fui embora. Meu marido estava em uma reunião em outro cômodo no andar de cima. Fui até meu marido e disse a ele que estávamos indo embora. Ele imediatamente me abraçou e viu que eu estava tendo um ataque de pânico. Meu marido tentou me confortar, me abraçando para me acalmar. Minha irmã entrou no quarto enquanto eu ainda estava tendo o ataque de pânico e começou a gritar com meu marido. Sou a irmã mais velha, posso dizer o que quiser para ela. Meu marido fechou a porta na cara da minha irmã enquanto tentava me acalmar. Minha irmã escancarou a porta de volta e gritou com ele: ninguém me desrespeita na minha casa. Meu marido então disse: estou tentando acalmá-la. Por favor, irmã, vá embora. Ela respondeu: esta é a minha casa, posso fazer o que quiser. Para ser honesta, nesse ponto meu marido e minha irmã pareciam estar discutindo. Eu estava em estado de pânico, não conseguia me concentrar em nada. Tudo que eu fazia era chorar e entrar em desespero, tentando me controlar. Tudo que eu conseguia ouvir era minha irmã começando a atacar meu marido, dizendo: ela sempre faz isso, ela é uma mentirosa, você não pode ser tão mole com ela. Falando com meu marido: ela precisa ouvir umas verdades. Meu marido é calmo e gentil, fala baixo. Ele elevou um pouco a voz porque ela estava completamente descontrolada. Tudo que me lembro é que senti que ia vomitar, então corri para o banheiro e comecei a passar mal. Meu marido veio atrás de mim, e eu estava tremendo violentamente enquanto vomitava. Minha irmã disse ao meu marido: só porque você e seu irmão não são próximos. Meu marido ficou bravo e perguntou: por que você está trazendo meu irmão para essa conversa? Ela disse que estava usando como exemplo.
O irmão do meu marido não tem absolutamente nada a ver com essa conversa. Mesmo assim, ela continuou dizendo: meus filhos já passaram por muita coisa emocionalmente. Ela gritava pela casa nesse momento: parem de fazer isso com eles. Ela se referia às brigas e à nossa decisão de manter as crianças longe dela e do ambiente tóxico. Ela gritou: eu não sou idiota. Depois que terminei de vomitar, consegui me acalmar um pouco. Esse episódio, que incluiu meu marido, pareceu durar horas na minha cabeça, mas foram cerca de 15 a 20 minutos. Meu marido me disse que estávamos indo embora. Esperei no andar de baixo enquanto ele foi buscar minha bolsa no quarto onde minha irmã e o bebê estavam. Ele informou a ela que iríamos embora, e que ainda estaríamos por perto caso ela precisasse de algo, mas que por agora seria melhor irmos. Ela então veio até mim e disse: não, acabou. Estou farta. Acabou, entre nós acabou. Eu disse a ela que estava tentando me acalmar, mas ela disse: não, acabou. Fiquei com raiva, pois ela estava literalmente gritando na minha cara e ficando ainda mais agressiva. Eu disse a ela: você precisa descer do seu pedestal. Não é à toa que ele te deixou. Enquanto eu saía pela porta. Me arrependo de ter dito isso, pois não concordo com a forma como o marido dela a deixou, nem com ele ter abandonado os filhos. Todo mundo sabe que quando há crianças envolvidas, isso me deixa muito abalada e com raiva, porque crianças são inocentes em tudo isso. Fomos embora e voltamos para a casa do meu pai. Ela então mandou uma mensagem para o meu marido dizendo que a partir de agora, ela e as crianças estão mortas para mim, e que era para avisar qualquer custo com gasolina ou outra despesa que ela pagaria de volta. Também disse que falar para eu perder peso por preocupação, como irmã mais velha, não é da conta de mais ninguém, especialmente se estou falando em ter filhos. Durante a discussão, meu marido disse a ela que esse não era um assunto que ela deveria abordar, e que eu não conseguia falar com ele sobre nada. Ele também disse à minha irmã: eu e ela somos um time. Tudo que você quiser dizer para ela pode dizer na minha frente. Mas minha irmã sempre parece trazer esse assunto à tona quando meu marido não está no cômodo. Isso já aconteceu mais de uma vez. Estou apenas preocupada com o que meu pai vai dizer quando voltar das férias, já que ele é mais próximo da minha irmã mais velha, então com certeza ficará do lado dela. Sem contar que tanto meu pai quanto minha irmã mais velha têm essa mentalidade de que o mais velho sempre tem razão. Para mim parece que minha irmã me odeia. Ela sempre encontra uma forma de se fazer de vítima. Ela sempre precisa brigar comigo. Ela sempre precisa ser a verdadeira aos olhos de todos. Mas eu estou mentalmente exausta. Não aguento mais. Estou à beira de um colapso. Eu e meu marido não gostamos das palavras que eu disse no final, mas considerando a situação, acho que palavras desagradáveis iriam ser ditas de qualquer forma. Será que eu sou a errada? Qualquer conselho seria bem-vindo. Obrigada. Atualização 1. Obrigada a todos pelos pensamentos, opiniões e comentários. Tentei ler todos os comentários, e a maioria de vocês compartilha da mesma opinião. Estou verdadeiramente emocionada com o apoio e a gentileza que recebi. Obrigada do fundo do meu coração. Sinto muito que essa publicação tenha sido tão longa e para alguns, longa demais para ler, mas eu queria contar toda a história e como tudo aconteceu, pois não queria parecer tendenciosa. Não tenho motivo nenhum para mentir sobre nada disso, nem para inventar qualquer coisa. Algumas perguntas que as pessoas fizeram, aqui estão as respostas para cada uma. O ouro. Sou de origem indiana, e quando meninas se casam, é costume que os pais da noiva e do noivo presenteiem a noiva com conjuntos de joias de ouro que valem milhares. São presentes que servem como uma rede de segurança para o casal, um investimento. Peço desculpas, entendo que nem todos conhecem esse costume. Sobre o ouro, o marido da minha irmã roubou todas as joias de ouro, incluindo os presentes que meu pai deu ao meu sobrinho de 4 anos quando ele nasceu. Meu pai presenteou meu sobrinho com uma pulseira de ouro ao nascer. Na cultura indiana, como em muitas outras, também é comum que a noiva vá morar com os sogros e o marido, mas alguns casais optam por morar separados, o que não somos obrigados a fazer, já que a casa dos meus sogros se torna minha e do meu marido também. 2. Fazer terapia. Estou definitivamente considerando voltar a fazer sessões de terapia. Já fiz terapia antes. Não tenho relacionamento com minha mãe e 2 irmãs mais novas, pois ela me abusou mentalmente, o que terminou comigo saindo da casa da família, bastante parecido com o que aconteceu entre mim e minha irmã. Meus pais também são divorciados, mas eu tinha uma relação razoável com meu pai, algo que agora estou reconsiderando profundamente. 3. Romper contato com minha irmã e meu pai. Conversei com meu marido e concordamos. Se meu pai tomar o lado dela e tentar inverter a situação de alguma forma, estarei definitivamente encerrando com o lado da minha família. Não terei mais ninguém da minha família do meu lado. Quanto à minha irmã, só continuava voltando por causa das crianças. Essas crianças são tão adoráveis, doces e inocentes, especialmente o de 4 anos. Ele é muito apegado ao meu marido e a mim. Disse várias vezes essa semana: eu amo muito meu tio. Parte meu coração saber que teremos que nos afastar e cortar o contato.
Minha irmã usa os filhos como arma e, sinceramente, qualquer pessoa que faz isso é a mais desprezível do mundo. Crianças são tão inocentes em tudo isso. Fiquei em silêncio porque amo essas crianças de verdade e por respeito ao meu pai. Ele também já foi alvo de abuso verbal da minha irmã. Há um motivo para mim e meu marido termos um vínculo tão forte com crianças. Eu faria absolutamente qualquer coisa para vê-las felizes. Essa sou eu. Mas tudo o que posso fazer agora é rezar para que tenham as melhores vidas possíveis, que sejam amadas, cuidadas e tenham tudo o que sempre desejaram. Só sinto muito por elas por terem uma mãe tão cruel. Meu coração dói por essas crianças. Minha irmã não merece ser mãe. A forma como ela fala com o filho de 4 anos, ela está sempre gritando com ele. A forma como dirige é muito agressiva. Mas ninguém pode dizer nada a ela ou apontar isso. Ela é uma pessoa narcisista. 4. Me sentindo estranha comigo mesma. Fui um capacho para toda a minha família, não só para minha irmã mais velha. E é por isso que acredito que sou mentalmente mais madura. Muito mais do que qualquer pessoa do meu lado da família. Concordo com os comentários de que eu não tenho pulso firme, mas sinceramente, um dos motivos de eu ficar em silêncio foi por causa daquelas crianças doces e inocentes, que estão no meio disso tudo. Tenho medo de que a mãe delas não consiga lhes dar o apoio emocional de que precisam. Tenho medo de que elas cresçam me odiando. Tenho medo de que ouçam mentiras sobre mim. Tenho medo de não ter nenhum relacionamento com elas. Tenho medo por elas. 5. Meu marido permitir que tudo isso acontecesse. Meu marido nunca teve que lidar com situações como essa antes. Ele me apoia e é um verdadeiro tesouro. Ele chorou muito comigo quando voltamos para a casa do meu pai. Ele tirou folga do trabalho e esteve ao meu lado. Ele me contou depois que sentiu o próprio coração acelerar. E ele é uma pessoa de fala suave, não confronta ninguém. Tenho muito orgulho dele por ter se posicionado contra minha irmã, mesmo sabendo que ele também estava apavorado. Por favor, deem o devido crédito a ele. Ele foi o corajoso em tudo isso. 6. Pensando no futuro. Reflete muito durante essas últimas 24 horas. E toda vez que eu e minha irmã discutimos, já tinha decidido cortar contato com ela, inclusive com as crianças, infelizmente. O que dói como se eu estivesse arrancando o próprio coração do peito. Vou seguir em frente, procurar terapia e continuar trabalhando em mim mesma. Minha vingança será minha felicidade. Rezo a Deus para que aquelas crianças não nos odeiem, nem a mim, nem ao meu marido. Rezo a Deus para que elas tenham vidas saudáveis e felizes. Sempre vou amá-las e rezar por elas, não importa a opinião que tenham de mim. Enquanto escrevo isso, meu marido está dirigindo de volta para casa. Fico pensando em tudo o que aconteceu essa semana. Estou começando a processar tudo, apesar de tudo. Minha irmã fazia comentários sutis durante a semana para me diminuir. Por exemplo, meu marido comprou um Mercedes novo. Eu nunca o dirigi, porque ele disse que não quer que ninguém além dele dirija. Eu respeito isso. Minha irmã comentou. Não deixa ela dirigir não. Outra vez, ela nos levou para ver uma aula de artes marciais do meu sobrinho de 4 anos, e as vagas do estacionamento estavam apertadas. Ela teve que fazer uma manobra de 5 pontos para estacionar e disse para mim, é assim que os profissionais fazem. Aposto que você não conseguiria. De novo, tentando me rebaixar na frente do meu marido. No mesmo dia, quando voltávamos para casa, meu marido estava sentado no banco de trás do carro, o carro se moveu e ela disse, caramba, meu nome, você mexeu o carro inteiro. Detalhe, eu estava sentada no carro enquanto ela dizia isso, e ela estava colocando meu sobrinho na cadeirinha. Eu disse a ela que tinha sido meu marido. Ela ficou em silêncio, depois soltou um uá tentando disfarçar com uma risada. Meu marido então, de brincadeira, balançou o carro de propósito de novo. Eu estava sentada ao lado dele e ela no banco do motorista. Neste ponto, algo importante que não mencionei, e que pode não ser relevante para alguns, mas, quando eu estava saindo da casa da minha irmã, ela gritou, não se preocupa, a sua hora vai chegar também, insinuando que meu marido também me deixaria. Eu ri e respondi, não, ele não vai. Tenho total confiança no meu marido e na família dele. Eles me apoiaram desde o primeiro dia. Até no nosso casamento, minha família não compareceu. Meu pai foi porque teve que ir. Fora ele, ninguém apareceu por mim. A família do meu marido pagou por tudo e nunca me fez sentir mal por isso. Meu pai volta das férias em 5 dias. Darei outra atualização então. Não falei com ele nem mandei mensagem desde antes da briga com minha irmã. Minha irmã também disse que eu sempre corro pro meu pai para contar o que aconteceu. Mas dessa vez não vou dizer nada, especialmente agora. Já recorri ao meu pai no passado, mas ultimamente estou exausta demais. E de qualquer forma, ele mesmo costuma trazer o assunto à tona. Dessa vez, vou esperar ela contar para ele. E esperar ele ligar para ela perguntando onde estamos. E ela contar o que aconteceu. E mentir para ele sobre o que disse. Vou esperar a ligação do meu pai e ver o que ele tem a dizer. Na verdade, já sei o que ele vai dizer. Vocês duas foram igualmente erradas. Melhor se deixarem em paz. Mas obrigada Reddit, pelo apoio e carinho demonstrado nos comentários da minha postagem. Isso me fez sentir muito melhor.
Se houver outras perguntas, estou disposta a responder. Atualização 2. Oi, pessoal. Obrigada pelos comentários e opiniões sobre tudo isso. Segui a maioria dos conselhos e tive minha primeira sessão de terapia essa semana. Eu chorei tanto durante a sessão que mal conseguia falar. Diria que passei 90% do tempo apenas chorando. Mas vim aqui porque tenho perguntas e pensamentos. Acho que só estou me perguntando o que as pessoas acham. Falei com meu pai. Ele não mencionou nada e eu também não. Ele tem agido normalmente. Voltou das férias há uma semana e já falamos 2 vezes desde então, tudo parece normal. Acho que minha irmã não contou nada a ele. Mas por outro lado, não tenho certeza. Talvez ele só esteja cansado de tantas brigas e não queira tocar no assunto. Será que estou deixando meus pensamentos correrem soltos, reditores? Vocês acham que eu deveria falar sobre isso com ele? Mas se eu for falar, só falaria pessoalmente. Não gostaria de conversar com ele sobre isso por telefone. Na verdade, eu preferiria que meu marido conversasse com meu pai sobre isso. Amanhã vou vê-lo e vou conversar com ele. Mas queria opiniões sobre como abordar o que aconteceu. Aliás, estou completamente decidida em relação à minha irmã mais velha. Nós duas acabamos, 100%. Queria que meu marido tocasse no assunto primeiro. Ele disse que falaria sim. Só estou tentando prever qual será a reação do meu pai. Imagino que ele vai dizer algo do tipo: vocês duas deviam seguir caminhos separados e pronto. Não quero falar sobre isso. Vocês duas são idiotas e merecem uns tapas. Achei que tinha dito pra você não dizer nada. Outro pensamento que me veio foi sobre o meu marido. Se meu pai acha que meu marido é capaz de desrespeitar alguém, então claramente ele não o conhece, nem um pouco. Dependendo de como for amanhã. Ou vou ter um pai que me apoia, com quem manterei contato e uma boa relação. Ou estarei completamente afastada do meu lado da família. O que vai me destruir. Vou atualizar vocês em breve. Obrigada. Atualização 3. Aqui está a grande atualização, aquela que todos estavam esperando. Hoje, eu e meu marido conversamos com meu pai pessoalmente. Desculpem se isso ficar longo. Meu marido começou a conversa e disse: você provavelmente já ouviu da irmã mais velha o que aconteceu. Meu pai respondeu que ela contou algumas partes enquanto ele estava bebendo durante as férias, mas que ele cortou o assunto e disse que não queria falar sobre isso enquanto estava viajando. Meu pai me contou que eles não voltaram a falar sobre o ocorrido desde então, mas que minha irmã ligou para ele ontem. Meu pai mencionou que eu e meu marido iríamos visitá-lo, e então minha irmã perguntou se ele já tinha falado conosco, o que obviamente ele não tinha. Então, eu contei a ele tudo o que aconteceu. Meu pai ficou chocado, mas ouviu com calma e me deixou falar. Ele não é do tipo que explode ou fica com raiva facilmente. Ele não teve nenhuma reação às palavras que eu disse para minha irmã no final, sobre o marido dela tê-la deixado, mas teve uma reação àquilo que minha irmã respondeu, insinuando que meu marido me deixaria. Ele suspirou, balançou a cabeça e disse: não entendo como irmãs conseguem dizer esse tipo de coisa uma para a outra. Mas enfim, depois que terminei, meu marido começou a falar e contou como ele se sentiu, e que tudo foi muito desconfortável, e que não é assim que irmãos mais velhos devem tratar os mais novos. Ele usou a própria experiência como exemplo. Meu marido é o mais novo, mas cresceu na mesma casa com 5 primos mais novos. Meu pai concordou e disse que todo irmão tem desentendimentos, ele mesmo tem com os dele. Meu pai é o mais velho de 5 irmãos. Meu pai disse que ouviu partes da história pela minha irmã, mas que ficou chocado com o que aconteceu, e disse logo de cara que minha irmã mais velha estava completamente errada. Ela convenientemente só contou a ele o que eu disse para ela, que eu tirei uma semana da minha vida para ir ajudá-la. Eu disse ao meu pai que ela entendeu isso completamente errado, e depois que contei tudo, ele disse que existe uma forma certa de falar com as pessoas, e que ela fez tudo do jeito errado. Ela não está bem mentalmente, mas isso não justifica o comportamento dela. Ele disse que ela até começa a descontar nele às vezes, e com frequência, a cada poucos dias, e que eventualmente ela volta atrás e diz que ele estava certo. Ela está fazendo acompanhamento para a saúde mental no momento. Ele disse: não deveria dizer isso, mas vejo a sua mãe nela. Minha mãe era exatamente igual. Então ele mesmo disse que começou a não falar mais nada, porque quem não fala nada não se arrepende de nada. Ele disse que a prioridade dele são as crianças. Que ele não se importa com a minha irmã mais velha, que nós já somos adultos, e que quem realmente precisa de todos ao lado delas agora são as crianças. Disse que não sabe quantos anos ainda vai viver, mas quer garantir que as crianças sejam amadas e tenham tudo de que precisam. Ele viu a forma como minha irmã fala com o filho mais velho, e não é algo bonito. Ele já estava pensando em conversar com ela sobre isso. Ele também disse que o neto se dá bem com ele porque ele não levanta a voz. Você não pode gritar com crianças o tempo todo e esperar que elas se comportem, disse ele. Era isso que a mãe da Op fazia. Eu disse ao meu pai que entendia, mas que ele precisa parar de aceitar os abusos dela, porque ele já passou por isso com a minha mãe também. Perguntei se ele realmente quer reviver tudo de novo. Meu pai simplesmente respondeu: estou na minha casa, chego em casa e não tem ninguém, não penso mais na sua mãe.
e começou a contar para o meu marido o quanto minha mãe reclamava e assim por diante. Continuou dizendo que entende de onde vem essa preocupação, mas que está tudo bem, que ele sabe como lidar com ela, e que ele está ali apenas pelas crianças, e só isso. No fim, ele disse, eu amo vocês dois e disse ao meu marido, você é meu filho, assim como eu tratava o marido da sua irmã. Ele também era meu filho. Tenho uma boa relação com vocês dois. E se vocês decidirem que não querem mais ter relação com ela, eu respeito essa decisão. Meu marido respondeu, sim, não teremos mais nenhum relacionamento com ela. Ele explicou que não é só pelo comportamento dela com a OP, mas por tudo, todo o contexto. Que ela é mais velha que nós dois, deveria saber mais, poderia ter dito as coisas de uma forma amorosa, mas não disse. Meu pai disse que sempre existe uma maneira de falar com as pessoas, e que ela não deveria ter provocado a situação. Ele disse, ela é igual à mãe dela. Vou falar com ela sobre isso, mas não vou mais me meter entre vocês duas. Já tentei com você e sua irmã por muito tempo, mas não posso mais me envolver. Vocês são adultas. Meu marido respondeu, acho que a irmã mais velha simplesmente tem um ódio ou rancor da OP. É algo que está mal resolvido há muito tempo. Meu pai disse que nunca percebeu nada assim. Então eu disse, eu nunca odiei minha irmã. Se eu estive disposta a deixar o passado de lado, isso não foi por ódio. Foi por pura bondade e amor. Mas, para ser sincera, isso não vai mais acontecer. Ela passou por cima de mim por tempo demais, e isso vai acabar. Estou tentando me curar de tudo isso. E mesmo depois de eu ter sofrido um aborto, ela ainda teve a coragem de trazer meu peso à tona. Psicologicamente e emocionalmente estou abalada. Essa perda ainda é algo que estou tentando processar. Meu pai balançava a cabeça concordando e disse, eu concordo. Aprendi na vida que é melhor ter essas conversas pessoalmente e cortar o intermediário. O intermediário só serve para se entreter. Estou feliz que tivemos essa conversa, porque vocês estão aliviados agora. Eu sei o que aconteceu, e imagino que isso tenha tirado um peso das costas de vocês. Eu e meu marido concordamos que foi um grande alívio. Não fiquei surpresa, mas um pouco surpresa sim com a forma como meu pai reagiu a tudo isso, porque ele foi tranquilo e ouviu tudo o que dissemos. Mas meu pai nos deu sua bênção para seguirmos em frente, nos apoiou e garantiu que não estávamos errados. Ele entende que meu marido estava tentando acalmar a situação. Ele entende como minha irmã é e respeita nossa decisão de não manter mais contato com ela. Ele disse ao meu marido, você estava apenas defendendo sua esposa, e fico feliz que tenha feito isso. Você é um bom homem. Perguntei ao meu pai se ele achava que meu marido seria capaz de machucar ou desrespeitar alguém. E meu pai respondeu, pela forma como ele é e pela personalidade dele? Não, eu não acredito que ele seria capaz de desrespeitar ou ferir ninguém. Em resumo, tenho uma relação sólida com meu pai, assim como meu marido, e posso sorrir e dizer, essa relação não depende da minha ligação com minha irmã mais velha. Não há termos e condições atrelados a isso. Podemos visitar meu pai, passar um bom tempo com ele e voltar em paz. Então eu e meu marido saímos da conversa bem felizes. Fiz chá para todos depois da conversa, assistimos ao programa 1% Clube na TV e competimos entre nós. Foi divertido. Ele até nos deu um dinheirinho ao nos despedirmos, costume tradicional na cultura indiana. Chamamos isso de dar amor. Se tiverem perguntas, estou aberta a responder. Estou em um bom momento agora. Tenho meu pai, meu marido e o apoio da família dele. E para ser sincera, isso é tudo que eu preciso. E claro, vou continuar com a terapia. Obrigada a todos pelos conselhos valiosos, e por essa espinha dorsal nova e brilhante que vocês me deram.